Foi o Dia Nacional da Hipertensão Arterial. Aí lá na rádio eu fiz uma pesquisa, né? Comecei a brincar com o pessoal, caiu num sábado. E falei, como é que tá a sua pressão arterial? Tá legal? Tá boa? Não sei o quê. E aí, no decorrer do programa, aí uma senhora entrou e falou assim, Léo, muito obrigado, porque você me lembrou. Olha isso. Aí eu fui verificar a pressão, mas estava muito alta. Nossa. Pô, muito obrigado. Olha só, é tipo, foi o que você falou, não é de subestima. Eu falei, não, eu estou tranquilo. Hoje eu estou tranquilo, não aconteceu nada. É aí que acontece, né, doutor Diogo? E por ser uma doença silenciosa, né, a grande parte das doenças de alta prevalência, né, que são comuns, elas são silenciosas, elas só vão causar o problema quando o problema já está ali. Né? Assim, só vão manifestar quando o problema já está ali. Então, é um diabetes que só vai perceber que está diabético quando você já tem um comprometimento renal, quando você já tem uma lesão vascular, quando você já tem um problema na retina. É um hipertenso que já vai identificar isso quando tiver um coração mais espesso, uma disfunção cardíaca mais presente no ecocardiograma. Enquanto que se você tivesse feito precocemente o diagnóstico, a gente poderia evitar isso tudo, né? A outra coisa que eu vejo muito não, mas o meu avô comia gordura, meu avô comia isso, a minha avó fazia isso, então não tem problema nenhum. Cuidado, porque naquela época do vovô e da vovó, a alimentação era outra, a base era outra, hein, doutor Diogo? Então, na época eu era pequeno, não era obrigatório usar cinto de segurança também. E assim, hoje... Perfeito. Quanta coisa que a gente evita com cinto de segurança, né? Assim, perfeito. São detalhes pequenos, né? Se você for parar para pensar, hoje, graças a Deus, a gente tem mais conhecimento também. Verdade. E a gente tem mais um arsenal maior também de tratamentos. Então, o que antes, lá atrás, meu pai faleceu aos 40 anos de infarto fulminante. Foi fulminante mesmo, ou se você olhar para trás, ele não foi acompanhando, ele não tinha o diagnóstico necessário, o acesso à saúde não era tão privilegiado como é hoje. Então, assim, são situações que a gente, se enxergar o contexto geral, não dá para só contextualizar nesse fazer essa linha de tempo, né? Essa linha de pensamento muito perigosa, né? Perigosa, muito perigosa. Eu fico um pouquinho incomodado, eu falo assim... Então, eu falo com meu filho, né? Eu falo assim, filho, se você está jogando um joguinho e você descobre que tem um personagem lá que ele está de graça e é um personagem que todo mundo queria, né? Você não vai ligar para o teu amiguinho, falar assim na escola amanhã, falar assim, aquele personagem que todo mundo quer, tá disponível lá, cara, tá de graça, né? Aí eu falei assim, fala assim do check-up também, né? Eu falo assim, fala pro paciente isso, entendeu? Fala assim, vê como é que foi legal você controlar bem a pressão, como é que você tá se sentindo melhor, ter mudado teu estilo de vida. Compartilha isso com seu amigo, com seu vizinho, com o teu primo, porque as coisas boas são para ser compartilhadas, né? Tal qual o evangelho, né? É verdade. Quando a gente tem que compartilhar o que é bom, então... É verdade. Tudo, né? Vamos expandir para tudo. Excelente. Bom, fazer aqui um bate-bola aqui com o doutor Diogo Lima, cardiologista, do senso comum, né? Porque ele vai explicar aqui pra gente. Sopro no coração. Eu tô pegando aqui o senso comum, né, do linguajar do povo. A linguagem popular. Popular. O que significa, o que é sopro no coração, doutor? Então, sopro é uma detecção de um sinal quando a gente está com esteto, né? Colocando lá no coração durante o exame físico. E não é uma doença, tá? Mas ele pode estar associado a uma doença. Por exemplo, um paciente jovem, criança, é muito comum ter o tal do sopro inocente, né? Por conta do fluxo de sangue que passa ali dentro do coração. Olha aí. O sopro é a passagem do sangue por algum local que às vezes é um pouco mais estreito. O coração infantil ainda está em processo de formação, né? Naquele quadro de adaptação. Então, pode estar associado a uma doença, uma valvopatia, por exemplo, uma doença mitral ou uma estenose aórtica, pode, mas nem todo sopro é um sopro patológico, que é relacionado a uma doença. Em alguns casos, num paciente que tem uma anemia importante, por exemplo, ele precisa de mais fluxo de sangue, então acaba causando um sopro também. Então, o sopro deve ser investigado, o ecocardiograma é muito importante para a gente fazer essa avaliação, só que, assim, eu não fico tão desesperado. Eu fico preocupado e direciono a investigação. Mas não é todo mundo que tem sopro que está condenado a ter uma vida horrorosa. Não é assim, não. Fica tranquilo. É a mesma coisa do coração grande?
Não, o coração grande já é uma outra alteração, né? O coração grande é uma anatomia, uma estrutura cardíaca aumentada. Pode ser um quadro só adaptativo, por exemplo, uma gestante, ela tem um aumento da área cardíaca, porque ela tem que trabalhar com mais fluxo de sangue, né? Sim. Então, nesse contexto, ela acaba adaptando o coração para isso. Um atleta de alta performance também tem um contexto cardíaco, né? De estrutura cardíaca um pouco alterada também, até um limite, claro. Sim. Mas ele é adaptado a isso. É diferente do paciente que já teve um infarto, ou teve uma hipertensão, ou teve uma doença que aumentou o coração de uma forma não coordenada, né? Um quadro desorganizado, e isso acabou causando um coração grande disfuncional. Aí é um contexto pior. Também é algo que deve ser investigado. Mesmo o atleta que tem um coração aumentado, Sim. é importante estar fazendo o eco. Tem um valor no ecocardiograma que a gente chama de strain longitudinal, que você consegue identificar disfunção na fibra cardíaca antes dela se manifestar, inclusive com falta de contração. Beleza! É um exame ainda que não é tão difundido, Sim. mas eu acho que vai ser assim, carro-chefe lá para o futuro, Imagina. até para pacientes que usam quimioterápicos, né, tratamento Sim. oncológico, que podem causar disfunção cardíaca também, essa cardiotoxicidade. Então, vai ser um exame muito bem usado, que hoje já é bem usado, mas não é tão disseminado, digamos assim. E o coração fraco? Coração fraco é um sinônimo de doença cardíaca disfuncional, né? É quando você tem uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida. O coração não consegue bombear a quantidade suficiente de sangue para o corpo. E isso começa a causar acúmulo de líquido no pulmão. Olha isso. E aí, por isso que você começa a ficar cansado quando o coração fica disfuncionante. Aí a gente fala assim, pô, mas eu estou cansado, o problema é no coração, não é no pulmão, não. Eu falei, tem problema no pulmão, mas é secundário ao problema do coração, né? Olha isso. Você falou de pulmão aí, eu estava vendo uma expressão de tosse cardíaca. A tosse cardíaca é muito nesse contexto. Nesse contexto, né? O pulmão começa a ficar encharcado de água, né? Porque a bomba da piscina não está conseguindo movimentar aquela água. E aí acaba causando a tosse, né? Irritativa. E isso pode acontecer. É um sinal importante, tá? É um sinal importante que deve ser procurado ajuda, auxílio para fazer a investigação disso sim. Maravilha. Bom, doutor Diogo, qual a importância? Eu queria só para a gente bater aqui da importância da alimentação, dos exercícios físicos para a saúde. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma campanha disso. Eu não sei, você faz, eu faço lá na rádio, todo mundo faz essa questão, mas parece que o negócio, sabe, não, sei lá, não anda. Não é nem importante, é essencial. É essencial, assim, né? Eu falo que mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, isso é o remédio mais barato que tem, né? À disposição, né?